Shalom, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida nessa tarde, que o Espírito Santo de Deus nessa tarde possa estar aí, enchendo o seu coração, transbordando o seu coração da vontade de querer conhecer mais sobre o seu Pai, conhecer mais a respeito de Deus, né? Que nos criou, que nos formou e que nos conhece muito antes do ventre da nossa mãe. Que nessa tarde toda a tribulação, todo o problema que está fazendo você se distanciar da palavra do Senhor, que está fazendo que gere dentro do seu coração uma incredulidade naquilo que Deus já liberou sobre a sua vida, sobre a sua casa, seja jogado por terra em nome de Jesus, amém? Eu me chamo Dayana Vieira, sou do projeto Mulheres de Joelho e espero e desejo que o Espírito Santo ministre muito ao seu coração, assim como tem ministrado no meu coração, que através dessa palavra de hoje, de Hebreus capítulo 12, você se renove, se levante e venha ver o quão grande e maravilhoso é ter uma vida de intimidade com o Pai, de poder conhecer e entender o que Ele requer de você, assim como o que Ele requer de mim, porque o Senhor Ele tem um propósito nas nossas vidas. E toda palavra que o Senhor libera sobre as nossas vidas, elas prosperam, elas geram frutos, e que o fruto do Espírito Santo esteja aí no seu coração, aguçando você para querer conhecer e entender mais e mais sobre a palavra do Senhor, para que você conheça a identidade do seu Pai nessa tarde, amém? Então hoje a gente vai ser ministrado um pouquinho do que é se manter perseverante, né? Continuar ali perseverando mediante as dificuldades, não importa qual seja o tamanho da tribulação, do problema que você esteja enfrentando nesse momento, saiba e entenda verdadeiramente que maior é o teu Pai, que maior é o nosso Deus que está no céu, que cuida dos detalhes, porque Ele conhece o nosso ontem, o nosso hoje, o nosso amanhã, e Ele sabe exatamente do que precisamos e por que precisamos, amém? Então, eu vou começar a ler os versículos no qual o Senhor ministrou ao meu coração, que eu tenho certeza que vai continuar ministrando e que Ele possa ministrar com você, amém? Nós seguimos assim, versículo 1 do capítulo 12 de Hebreus. O título é Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo, né? É você continuar ali, perseverante, tá? Os problemas vêm, não tenhamos dúvida disso. Os problemas vão vir a cada momento, a cada segundo, eles vão tentar nos desanimar, fazer com que nós venhamos sair da nossa intimidade com o Senhor, mas se mantenha firme no seu posicionamento como filho, como filha, porque nós não somos mais apenas uma criatura. A partir do momento que nós compreendemos e entendemos que o Senhor é o nosso único Salvador, que é Ele que tem que reger sobre as nossas vidas, nós deixamos de ser criaturas e nos tornamos filhos. Então não volte para trás, não volte para a vida errada que você tinha anteriormente. Não cometa esse erro, né? Deixa que o Espírito Santo conduza a sua vida. Tenha fé, por mais difícil que esteja o momento hoje, por mais difícil que seja a sua situação, seja ela qual for, de uma enfermidade, uma situação financeira, jamais vai ser maior do que o nosso Pai, amém? Versículo 1, capítulo 12 de Hebreus, diz assim: Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos é proposta. Versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então aqui ele já diz que nós estamos rodeados por nuvens de testemunhas, né? Que a gente deixa o embaraço. O embaraço é qualquer coisa que dificulta ou impede, né, a sua comunhão com Deus, seja uma perturbação de espírito, seja um estorvo, um obstáculo.
por menor que seja esse obstáculo hoje, ele tenta te paralisar, ele tenta fazer com que você não caminhe com o Senhor, que você não tenha ouvidos sensíveis ao som da voz do seu Pai, que clama e fala assim: filho, estou aqui. Porque quando você clama, quando você chama pelo Pai, ele te ouve e ele te responde. Mas para que você possa ter o seu ouvido sensível ao som do Pai, você tem que parar para ouvi-lo. Não é simplesmente jogar, clamar, levantar e sair correndo, ou dar ênfase aos seus problemas e fazer com que os seus problemas venham te consumir, né? Porque o pecado está aqui o tempo todo, né? Nós vivemos em um mundo onde tudo está de cabeça para baixo, onde tudo que é errado aos olhos de muito é bom, né? O pecado, ele é atrativo, ele nos chama todos os dias. Nós somos carne, nós somos falhos, nós somos tendenciosos a errar 24 horas, porém, se nós sabemos que nós somos filhos e não mais uma criatura que vivia outrora de forma errada, de forma distante do Pai, que nós fazíamos tudo que agrada a nossa carne e não agrada ao Espírito Santo de Deus, naquela época sim nós éramos criaturas, mas a partir do momento que nós compreendemos e entendemos quem nós somos em Cristo, entendemos que o nosso Senhor, o nosso Criador, deixou de ser apenas o nosso Criador e se tornou o nosso Pai. Aqui nós somos obedientes, temos temor e amor pela sua palavra. Nós temos que nos manter firme e arrancar das nossas vidas tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que nos rouba tempo. Hoje nós temos o nosso tempo roubado por um aparelho telefônico, né? Um celularzinho simples que te rouba tempo, que te tira da presença do Senhor, onde você perde horas numa rede social, ao invés de buscar a palavra, ao invés de buscar o reino que venha somar na sua vida e fazer com que você entenda, conheça e caminhe com o Senhor para ter a sua salvação, para ser salvo, para ser liberto, para viver uma vida em comunhão com o Pai, com o nosso Deus Todo-Poderoso, sabe, andar com Cristo, caminhar com o Senhor, ter a sua vida conduzida por Ele. Então, no versículo 1, quando diz: portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, pelo gozo que estava proposto. Ele suportou a cruz, né? O Senhor, ele também foi provado. Jesus, quando ele veio aqui na carne para morrer por nós, ele também foi provado, ele também foi tentado, porém o posicionamento dele foi único. O posicionamento dele, o olhar dele estava focado em Deus, no reino, nos mais altos céus, porque ele sabe e sabia também naquela época o Pai que ele tem. Então Cristo, ele veio sim por nós, que não éramos e continuamos muitas vezes não sendo merecedor de tanto amor que ele tem, porque muitas das vezes nós murmuramos por muito ou pouco, muitas das vezes nós abrimos mão de estar com o Senhor por qualquer dificuldade que venhamos a passar, né? Eu entendo e compreendo muito que cada um se considera dentro de um limite, porém, busque ao Senhor de todo o seu coração e buscar mesmo em espírito, em verdade, e entender que Ele é o seu tudo, entender que Ele é a sua base, que Ele vai te levantar, que Ele sabe exatamente o que você precisa, porque o Senhor não deixa faltar. A gente passa na prova, mas a gente passa na prova dando glória a Deus. A gente passa na prova cantando, glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque toda a honra e toda a glória é dele. Amém? No versículo 3, diz assim: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueças, desfalecendo em vosso ânimo. Versículo 4, ainda não resistes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fores repreendido, porque o Senhor
corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Todo pai que ama, corrige. Todo pai que tem amor pelos seus filhos vai repreender. Se necessário for dar uns cascudos para chamar a atenção e falar: ei, eu sou seu pai, eu sei o que é bom para você, eu sei aonde você pode chegar, eu sei o que te espera. Ele vai nos corrigir, porque o pai, ele é assim. O nosso Senhor, ele nos ama. Então receba a correção do Senhor. Não receba murmurando, não. Receba glorificando. Se o Senhor hoje está te corrigindo, se você está com uma enfermidade, se você está passando na prova sem ter o que comer dentro da sua casa, se você se encontra no meio de uma turbulência, em meio de contritos causados muitas das vezes por nós mesmos, porque nós procuramos algumas vezes problemas para a nossa vida e outras causados por outras pessoas. Ore, glorifique, chame o Senhor, exalte o nome dele. Independente do que esteja acontecendo agora, apenas glorifique o nome do Senhor. Muitas das vezes nós estamos passando por uma correção e não é só porque o inimigo está trabalhando contra nós, não, porque nós sabemos que o inimigo está ao redor o tempo todo, mas muitas das vezes o Senhor nos permite passar por certas tribulações para que nós possamos entender e compreender que nós somos filhos e precisamos do nosso Pai, precisamos do direcionamento dele, precisamos que ele conduza os nossos passos. Assim como você tem um filho que está com 5 anos, com 10, com 14, e você tem que conduzir os passos dele para que ele não venha se desviar, para que ele não venha virar um perdido nesse mundo. Nós somos filhos de um Deus vivo e precisamos que Ele nos corrija, que Ele endireite os nossos caminhos, para que nós também não venhamos a nos perder nesse mundo perverso, para que nós não venhamos a desanimar mediante as turbulências, mediante as provações, para que a gente permaneça firme na nossa fé, na nossa busca pelo conhecimento da palavra do Senhor, nos baseando naquilo que o Pai tem direcionado para as nossas vidas. Amém? Versículo 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para que nos corrigem. E nós os reverenciamos, não nos sujeitaríamos muito mais ao Pai do Espírito para vivermos? O Senhor nos deu os nossos pais carnais, que é o nosso pai e nossa mãe, para que eles venham nos corrigir. E eu imagino que você, assim como eu, temos um grande respeito e um amor surreal pelos nossos pais. Respeitamos demais a autoridade dele como pai, como mãe em nossas vidas. Quem dirá o nosso Deus, que nos formou, que nos criou. Então, se nós rejeitamos o agir de Deus na nossa vida, se nós rejeitamos a correção dele e murmuramos, infelizmente não somos filhos, somos bastardos, porque todo filho ama o seu pai, independente da correção. Todo filho se prostra diante do seu pai, diz que o ama, fala dele com amor, seus olhos brilham, porque sabe que é um pai e uma mãe maravilhosa aqui nessa terra. Então você imagina o nosso Senhor, nosso Pai celestial que está no céu, que é magnífico, ele é supremo sobre as nossas vidas, aquele que nos deu o seu Filho para morrer, sabe? Por amor a nós, para que nós pudéssemos hoje ter direito a ser salvo. Mas ser salvo também inclui a correção sobre as nossas vidas, para que não venhamos a continuar pecando, a cometendo os mesmos erros. Se nós sabemos que é errado, se sabemos que aquilo ali nos afasta do Senhor, por que continuamos a cometer os mesmos erros? Porque a gente só tem um pequeno remorso que dura momentaneamente, num pequeno momento de tribulação que você corre e dobra o teu joelho, ora, clama ao Senhor, e depois que tudo se resolve, você esquece que Ele é seu Pai e volta a fazer tudo de errado de novo? Não. Ame o seu Pai de todo o coração, ame a Deus verdadeiramente.
E se hoje você se sente fraco na fé, dobra o joelho, clama. Fala, Senhor, me fortalece. Senhor, me ensina a te amar em espírito e verdade. Me ensina a te amar de todo o meu coração. Tira da minha vida tudo aquilo que não te edifica, tudo aquilo que me afasta do Senhor, tudo aquilo que toma meu tempo contigo. Porque primeiro é o reino, primeiro é as coisas do Senhor, depois as demais coisas. Porque o Senhor não vai te deixar faltar, Ele vai suprir toda a sua necessidade. E isso não é uma balela, não é uma palavra qualquer, não. É a palavra de um Deus vivo. E a palavra de Deus, ela não volta atrás e ela não volta vazia. Ela se cumpre nas nossas vidas, amém? No versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz em todos e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogênito. Porque bem sabeis que querendo ele, ainda depois herdar a bênção foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrima buscou. Versículo 24. A Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue de amersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeites ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram, o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Versículo 26. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo, ainda uma vez como verei não só a terra, senão também o céu. E no versículo 28 diz assim, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Deus, Ele nos ama de forma surreal, mas Ele também é um fogo consumidor da justiça, do julgamento. Ele vai nos julgar, sim, conforme as nossas atitudes. Então, sejamos filhos do Senhor. Vamos nos manter firmes, vamos nos manter perseverantes, independente das circunstâncias, independente de como você se encontra hoje, se você está cabisbaixo, se você está triste, se você está com alguma enfermidade, seja ela qual for, ela jamais vai ser maior do que seu Deus. E se por algum motivo não houver uma cura aos olhos dos homens nessa terra, haverá cura para o Senhor. Que o Senhor sare toda a enfermidade da sua alma, da sua carne, do seu espírito, para que você possa sim viver o sobrenatural do Senhor sobre a sua vida. Amém? Senhor Jesus, eu lhe agradeço por essa tarde, eu lhe agradeço pelo teu amor, te agradeço também pela sua correção sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre a vida dos teus filhos, Senhor, que não sejamos criatura e nem tampouco bastardos, mas que sejamos seus filhos verdadeiramente, te adorando e te buscando em espírito e verdade. E se em algum momento nós viermos a fraquejar, que o Senhor venha nos corrigir, em endireitar os nossos caminhos contigo, não somente hoje, Senhor, mas todos os dias, em nome de Jesus. Amém.